Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Palavra de Deus, aleluia, porque é a palavra que nos define, nos põe de pé e nos dá vitória, glória a Deus e aleluia. Ver a forma que Deus expressa sua palavra nos definindo é algo grandioso, porque Ele mesmo diz: sou eu que faço do fraco forte, do pequeno grande e do humilde um exaltado. E isto passou, meus queridos, com um pequeno jovem de campo chamado Davi. Um jovem onde todos os subestimavam, inclusive sua família. Mas Deus é um Deus que não vê como o homem vê e não separa como o homem separa, porque Ele vê mais adentro. Ele vê a profundidade do coração. E quando Ele vê a profundidade do coração, é aí que Ele separa, porque encontra coragem, força e, acima de tudo, a autoridade. Aleluia! Deus separa Davi, meus queridos, por estas qualidades. Quando Davi é separado, Davi exerce uma coragem, uma força e uma autoridade suprema. E não põe em dúvida em desafiar a Golias, dizendo estas palavras: tu verás que hoje mesmo o meu Deus te entregará nas minhas mãos. Hei de matar-te e cortar-te a cabeça, e depois darei os corpos mortos dos teus homens aos pássaros e às feras. E toda gente saberá que há um Deus em Israel. E todos os que aqui estão hão de ver que o Senhor não depende de armas de guerra para dar cumprimentos aos seus planos de salvação. Ele atua sem estar sujeito a meios humanos. Esta questão é só dele e ele vos entregará em minhas mãos. Aleluia! Davi, meus queridos, lançou essas palavras porque ele sabia e conhecia ao Deus Supremo. Por isso se tornou rei. Aleluia! Se você conhece a Deus, se você confia em Deus, no que Ele é capaz de fazer, chegou o dia de você desafiar gigantes. Chegou o dia de você jogar por terra todas as obras da terra e declarar diante da sua família quem é o Senhor e que só o Senhor é Deus. Aleluia! Necessitamos de pessoas assim, com a autoridade de Davi, que não temem em desafiar gigantes. Aleluia! Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quando Deus está do seu lado, quando você caminha com Deus, nada poderá te tocar. Quem conhece a autoridade, conhece a Deus e as suas obras. Muitos asseguram que a autoridade é maior que o poder, porque o poder controla, mas a autoridade nos faz dependente de algo maior. E este algo maior é Deus. Ele é a nossa autoridade e sem Ele não podemos fazer nada. Você pode ter poder para governar muitas coisas, mas se não tiver autoridade, não poderá fazer nada. Um exemplo são os governos. Têm poder para exercer seu cargo,
mas não tem autoridade para impor suas leis. Por isso, meus queridos, qualquer um pode ocupar uma posição para governar em algum lugar, mas nem todo mundo tem autoridade, porque a autoridade não é um controle, não é uma imposição, e sim uma dependência. Jesus disse o seguinte: vocês são as ramas. Se vocês permanecerem em mim, tudo vai estar bem, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, que Jesus tem toda a autoridade. Aleluia! Dependemos dele, meus queridos, somente dele. Por isso é necessário conhecer a Deus, conhecer sua palavra. Se você conhece a Deus e sua palavra, você tem autoridade. Autoridade para governar situações que apresentam diante de ti. Muita gente pode ir à igreja, muita gente pode ter talentos, muita gente pode ter comunhão, mas podem que não estejam caminhando em autoridade, porque todavia não conhecem a Deus e no que Ele é capaz de fazer. Aleluia! Por isso, vemos muita gente que todo dia te chama e te escreve pedindo oração. E são as mesmas pessoas que te chamam e te escrevem para que orem por eles. Porque todavia não conhecem quem são e nem conhecem a palavra do que diz acerca de ti. Portanto, não tem autoridade. Se ler o que diz a palavra de Deus, que é a voz de Deus, vocês entenderão que em Deus, nova criatura é. Que em Deus você é lavado com sangue, que em Deus você é redimido e que é cabeça e não cauda. Aleluia! Portanto, solta esta cauda, porque você é vitorioso. Pelas pisaduras de Jesus você foi curado, você é luz em este mundo, você é escolhido e amigo de Deus e templo do Espírito Santo. Aleluia! Quando tu tem autoridade, você não sai a mendigar, porque você sabe governar qualquer situação. Tu que crê que o inimigo vai roubar seu poder? Não, meus queridos, ele vai roubar é sua autoridade, porque ele sabe que roubando sua autoridade você perde todo poder. Aleluia! Davi venceu a Golias com a autoridade. Ele decretou a palavra e a palavra se cumpriu. Todo aquele exército de Israel estava diante de Golias e não pôde derrotar o gigante. Tinham poder, estavam bem armados e com suas armaduras, mas não puderam derrotar o gigante. Por quê? Porque não tinham autoridade. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter o conhecimento da palavra, você pode ser um ungido, você pode ter dons espirituais, mas se você não tem autoridade, você jamais vencerá, jamais vencerá. Quando você tem a Deus e o conhece, você sabe que em ti está depositado algo mais grande. Deus te pôs por cabeça e não por cauda. Portanto, seja grande e desafia este gigante. Aleluia! Somente quem não conhece, meus queridos, a Deus, não sabe a autoridade que tem.
Não deixe que o inimigo te controle. Volta a tomar controle da sua vida e desafia este gigante. Aleluia! Escutem isto. Cada vez que alguém queria tirar a autoridade de Davi, sabe como o chamavam? Apenas de filho de Jessé. Seus irmãos o chamavam o menor da casa. Este é o pequeno. Saul começou a chamar a Davi de moço, de menino, porque ele via que Davi era um menino. E uma das coisas que Saul disse a ele foi: olha, moço, tu pretende enfrentar a este homem de guerra? Davi deve ter olhado para ele e falado: desculpa, não me chame de moço. Tu vê a este homem de guerra com toda essa armadura? Tu chama a ele de guerreiro? Pois tenho uma palavra para você, rei. Eu também sou guerreiro. Não me subestime, não me baixe de nível, porque tenho a autoridade. Aleluia! Oh, glória a Deus! O poder não estava naquela pedra, meus queridos. Davi era um homem de campo. Foi adestrado no campo, lutando com lobos, ursos e outros animais. Cada batalha que ele tinha ia aperfeiçoando a autoridade que ele levava. Aleluia! Se você fica de braços cruzados e cede à tua autoridade, o inimigo te vence. E você tem que saber quem você é em Deus. Não permita que o inimigo tome controle da sua vida. Não permita que o inimigo tome controle da sua casa, dos seus filhos, das suas finanças. Não permita. Aleluia. Exerce a tua autoridade. Glória a Deus. Quando tu sabes quem é Deus e quem você é em Deus, o inimigo tem que sair correndo. Chega de mendigar oração. A mesma autoridade que eu tenho para orar por ti é a mesma que tu tem para lançar por terra toda obra de Satanás. Aleluia! Davi estava sendo preparado para contar sua história. Foi o protagonista de uma das histórias bíblicas mais surpreendentes do mundo. E este é o tempo de você também ser o protagonista de sua história, porque Deus ha te dado poder e autoridade sobre as trevas. Se o inimigo quer enfrentar a você, você deve mostrar a ele a guerreira e o guerreiro que está dentro de você. A Bíblia diz que Satanás não vem para jogar contigo. Ele vem para matar, roubar e destruir. A enfermidade, o problema, a situação que chega em sua casa não veio para ficar a meias. O inimigo pode usar tudo isso para destruir a você, para destruir o propósito que Deus tem para você. Aleluia! E minha pergunta, meus queridos, é: tu vai permitir? Tu vai permitir o inimigo entrar e destruir tudo? E todo projeto que Deus tem profetizado em sua vida? Não, porque tu tem a autoridade. Aleluia! Me chama a atenção que cada vez que os demônios viam a Jesus, recordam do endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios? Eles conheciam o que era poder e conhecia o que era autoridade. E quando viu a Jesus, foram correndo até ele, porque sabiam quem era, que tinha autoridade. Se pôs de joelhos e disse: tu é o Cristo ungido.
As pessoas diziam que Jesus era o profeta, que era isto, que era aquilo. As pessoas não podiam ver o que os demônios viam. Incluso o sacerdote, os escribas e os fariseus. Nenhum desses podia ver ao Filho de Deus, o que tem toda a autoridade. E a Bíblia diz que os demônios, com tão só escutar o nome que é sobre todo nome, diz a Bíblia que tremiam. Não pode ser, meus queridos, que um demônio tem mais visão que um filho lavado com o sangue do Cordeiro. Não pode ser. Os demônios têm a visão clara e ver e sabe o que Deus ha depositado em ti. E a única pessoa que não é capaz de ver eres tu. E com isto tu se rende e cede todo direito que foi lhe dado através da cruz do Calvário. Com isto, o inimigo adianta destruir sua vida e seu caminho. E tu diz, isto é demasiado para mim. Hoje venho falar a estas pessoas que há cedido sua autoridade, não somente sua vida espiritual, senão sobre sua casa, sobre sua família, seu futuro, seus projetos, sobre tudo que Deus ha falado, sim, que Deus ha falado sobre ti. Você tem que levantar-se e dizer ao Senhor, eis-me aqui, diz o que quer que eu faça, porque vou fazer. Hoje te digo, mulher de Deus, homem de Deus, jovem de Deus, levanta-te e não permita que nada tenha controle sobre ti. Não permita que as pessoas tenham controle sobre ti. Não permita que as redes sociais tenham controle sobre ti. Aleluia! Se tu tem a palavra, você conhece o caminho. Se tu tem a palavra, não há nada e nem ninguém que pode te deter. Aleluia! Não te detém, porque Deus está contigo. Aleluia! Não cede sua autoridade ao inimigo, meus queridos, não cedem. Hoje Deus confirma sua palavra e sela em seu coração. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É tempo de avançar, é tempo de confiar. A palavra diz que Jesus está acima de todo principado e de toda potestade. E se você tem a Jesus como templo da sua vida, você está por em cima de todo principado e por em cima de toda potestade. Levanta hoje e diga aos quatro cantos da terra: eu tenho autoridade. Receba a autoridade e a glória de Deus e desafia gigantes.